Olá, Vivendo Cerrado, estou aqui com uma grande estrela, com muita honra e alegria, Vicentini Gomes. Está aqui lançando o livro sobre a história do Ayrton Senna, o filme sobre a história do Ayrton Senna, um documentário. Algumas imagens aqui no fundo para mostrar esse documentário, um resgate, além de muitos trabalhos em TV, em cinema. Esse é o Ayrton Meninices do Brasil, é isso? No coração do Brasil. É o coração do Brasil, né? É o coração do Brasil. Palmas é o centro do Brasil, por isso o título No Coração do Brasil. É o estado que está bem no centro mesmo, com certeza. Então seja bem-vindo aqui à Gazeta, seja bem-vindo ao Tocantins. Aliás, já é bem-vindo que já tem um trabalho muito bonito, né? Aqui, mostrar um pouco da história de um dos grandes heróis do nosso esporte brasileiro, né? E mostrar um pouco da história dele e da relação dele aqui com o Tocantins. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, mas uma coisa importante frisar. Ayrton Senna é um cara que é um nome que só foi conhecido na Fórmula 1. Antes, ninguém sabia que o nome dele sequer era Ayrton, principalmente o pessoal que mora aqui. O apelido dele aqui no Tocantins, quando ele vinha passar as férias escolares na fazenda do pai, era Becão. Becão. E o apelido dele no kart era Beco ou Piloto 42, como ele era conhecido por conta das vitórias dele. Mas não era o número do kart, era o número de vitórias? Nem é o número do carro dele. Do carro. O carro dele era o 42, então ele é conhecido como Piloto 42 ou Beco. E o Ayrton também era só jurídico, era Beco ou Becão. Inclusive, se você vê a Xuxa falando alguma coisa dele, alguma entrevista, você vai ver que ela falou Beco, né? Então, só. Ayrton é um nome que ficou conhecido. Ayrton Senna é só Fórmula 1. E eu conto a história dele dos 7 aos 17 anos. Né? São 10 anos de história passando aqui e no kart em São Paulo. Uma janela da vida dele. Sim, uma curiosidade, né? Às vezes a gente não conhece a história de um piloto que levou tanto o nome do Brasil para outros lugares, né? E que é importante relevar. Mas revelar, né? Mas aqui, como é que foi o processo de produção? Vocês, foi feita uma pesquisa antes? Como é que chegou aqui a Tocantins? O Goeni Barbosa, que é um jornalista aqui da terra, nós somos apresentados através de uma amiga de Brasília. Nos apresentou e eu fui um dia falar com o senador Eduardo Gomes, em Brasília, a respeito de um outro projeto. Ele também falou do projeto. Aí coincidiu no dia seguinte, eu encontrei com essa amiga e ela falou assim, vamos ligar para o Goeni. Quando nos apresentaram o Goeni, conversei com o Goeni, já começamos a trocar ideia e imediatamente eu comecei a pensar na história, peguei um voo, cheguei em Palmas. Aí nós conversamos, eu fiz um levantamento, o Goeni tinha feito algumas gravações com eles lá, amadora, e eu peguei esse material, mais o material que eu conversei com as pessoas. A partir desse material eu levantei toda a história do Ayrton, né? Escrevi umas 300 páginas lá de roteiro. Maravilha. E aí fui enxugando até chegar num denominador comum que me agradava. Eu mandei o projeto Pancini, aprovou, não conseguimos a verba, conseguimos um valor mínimo. Botei no meu bolso. Lei Rouanet, é isso? Não, lei do audiovisual. A lei do audiovisual. Um edital daqueles Não, edital não, é renúncia fiscal, né? E mandei para todas as empresas do Tocantins, ninguém. Aí o próprio senador lá falou com uma pessoa amiga dele que conseguiu um aporte. O mesmo valor eu coloquei do meu bolso, que eu fiz algumas novelas e estava bombando a Avenida Brasil principalmente, então são 130 países, tudo que entrou praticamente de Avenida Brasil veio cá para o filme, a Joia Rara também veio cá para o filme. Cada vez que reprisa uma novela, ganha de novo toda vez que você ganha um valor a mais. Tem um valor que vem dos direitos conexos. Então eu juntei um dinheiro e a gente conseguiu fazer o trabalho. Mas foi um investimento pessoal também. Investimento pessoal, porque você sabe, você faz cinema, se não tiver investimento pessoal, você não consegue fazer nada. Não é fácil. Né? Aí conseguimos. E eu tive o privilégio, aí veio a pandemia, né? E durante a pandemia eu acabei realizando um filme na garagem da produtora lá em São Paulo, chamado Doutor Hipóteses. Eu mandei para alguns festivais aqui no Brasil, inclusive o Festival de Curitiba. Todo mundo ignorou, fui completamente ignorado. Não foi classificado nenhum festival. Aí um dia eu vendi uma leva de livros para alguns amigos lá, foram quase 200 livros. Falei, eu vou investir esse dinheiro em um festival. Investi em 2 festivais. Um festival na Venezuela e um festival em Los Angeles, né?
ganhei prêmio de melhor filme e melhor ator protagonista dos 2 festivais. Desse Doutor Hipóteses. Isso, Doutor Hipóteses. Aí eu falei, bom, entrou mais um dinheirinho. Roma e mais alguns festivais, porque aí você ganha prêmio, os festivais começam a te mandar convite, né? Mas tem custo para inscrever, isso que é importante frisar. Então isso eu ia perguntar. Para você inscrever, tem que pagar isso? 200 euros, 300 euros, conforme o festival. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, às vezes em dólar. Porque no Brasil normalmente não tem custo, quando tem patrocínio de lei do audiovisual, da Ancine. Se tem dinheiro da Ancine, se tem dinheiro público, não tem custo. Em alguns ainda tem. É um custo mínimo. Mas no exterior, hoje, com a pandemia aí e tudo, cada dia mais... porque tem que ter uma curadoria, profissionais para avaliar. Pra você ver, $450 esse ano. Olha só. 450 euros. Multiplica isso por 8, 9, quanto que dá? 8 e pouco, né? 6, 7, né? Dá 3 mil e poucos reais. É pesado. E a inscrição não diz que você vai ganhar nada que você tem. E nem que vai ser selecionado. Eu ganhei, por exemplo, Roma, eu ganhei melhor ator, melhor filme, melhor ator, melhor trilha sonora do Doutor Hipóteses. Aí eu consegui trazer, comecei a fazer as contas, comecei a trazer o prêmio de melhor ator, que me encantou. É a Loba do Rômulo e Remo. O troféu é lindo, babeia, é o troféu mais bonito de cinema mundial. Legal. Entendeu? Nem o Oscar é igual. Eu lembro É lindo. E Loba, né? O governo brasileiro me taxou a entrada do prêmio aqui com R$2.900. Eu tive que pagar... O troféu? O troféu. Por conta do peso, por conta da coisa. Que é de ser de metal, essas coisas? Então, R$2.900. Um prêmio. Tive que pagar. Porque senão voltava. Em vez de dar uma carta de reconhecimento. O cara da Receita falou, não tem problema, a gente de vez em quando joga num forno isso daí. Fiquei olhando pra caralho, falei, que falta de sensibilidade a sua. Ele falou assim, eu não tenho que ter sensibilidade com nada, minha função é fiscalizar e receber. Você vai pagar ou não? Eu paguei, né? Senão ia pro forno. Essa é a realidade, meu amigo. Enquanto alguns usam o avião da FAB para trazer outras coisas. Nesta tragédia que estamos vivendo, principalmente para a cultura, é um caos. Triste. Mas o filme está aí. Eu adotei uma coisa que meu assistente de aulas, Ulisses, meu assistente de direção, ele era diretor lá da Escola de Cinema Livre de Santo André. Ele é professor de cinema, trabalha com o MIS lá em São Paulo, com o SESC, e aí eu consegui trazê-lo. E ele, na hora que ficou pronto o filme, ele falou, Vicentini, você tem que botar um apelido, isso é um filme-poema. Né? E ficou um filme-poema, porque o protagonismo, o Ayrton é um pretexto para a gente contar a história das pessoas que conviveram com ele aqui no Tocantins, tá? Então o protagonista do filme são os vaqueiros que conviveram com ele, são os mecânicos que ensinaram ele a pilotar, né? E eu fiz questão, porque eu fiz em São Paulo, eu fiz muitos filmes históricos. Peraí, os vaqueiros? Os vaqueiros? Não, os mecânicos que ensinaram ele a pilotar. A pilotar. Daqui do Tocantins. Não, inclusive o primeiro mecânico dele, de kart, ainda mora em Indianópolis. Olha só. Mora numa casinha lá. Mas ele aprendeu a pilotar aqui? Ele vinha para a fazenda, por quê? Ele vinha para a fazenda, começou a vir para a fazenda com 4, 5 anos. Né? Ficou até os 17, 18 anos, ele ainda veio para cá. Ele vinha para a fazenda por quê? Porque aqui ele podia dirigir os carros da fazenda, podia pegar uma moto que ele tinha e com 10 anos, 8 anos, 9 anos, ele barbarizava com essa moto por tudo quanto é lugar. Entendi. Uma picape que eles tinham, uma picape amarela, eu usei a picape original e um Jeep, consegui localizar, usei o Jeep original. Olha e só. a picape, inclusive, no dia da exibição do filme em Indianópolis, o dono da picape levou a picape e estacionou lá embaixo. Olha, o pessoal enlouqueceu, né? E ele lotava aquela picape ele com 11 anos, 12 anos, lotava aquela picape com a molecada e ia para o aeroporto, para lá, para cá, ia pescar, né? Os barcos, ia pelo tabaco. Então foi gravado em Indianópolis, mais alguma cidade? Porque tinha Taipas também, né? Taipas, né? Taipas, que era a fazenda do pai dele, é isso? Fazenda do pai dele, mas naquela época não era cidade. Era só algumas casas do vilarejo. Indianópolis, que era o centro da cidade. Filmei em Natividade por conta da cultura, né? Por questão da catira, da folia de reis. Filmei em Almas também por conta algumas cachoeiras ali. E filmei em Porto Alegre,
do Tocantins, que ali a gente fez a cena da caminhoneta, uma cena de barco, né? Então a gente conseguiu fazer um filme que ele é divertido por conta da maneira com que as pessoas contam a sua história, é poético pela lembrança, pela singeleza da forma com que as pessoas contam, e é dramático porque o Che, que foi o grande piloto dele, ele é morto, mas os filhos dele deram depoimento. Os 2 filhos dele, ele tem 4 filhos, mas os dois filhos dele, o Ricardo e o Alfredo, deram um depoimento, e tem uma cena muito dramática aí, eles contando uma história após a morte do Che, e a relação do Ayrton com o Che era de pai e filho. O Che que foi o grande cara que realmente ensinou ele, o Che e o Robertinho, né? Eles faziam uma parceria muito, muito, muito bacana lá, e eu consegui fazer um material muito sensível. Tenho 60 horas. E nisso, porque assim, uma das características do Ayrton é a questão da perseverança, é a questão de enfrentar as dificuldades. Você acha que a determinação. Você acha que o Tocantins teve influência nisso também? Muito. Inclusive aquela história que você via nos carros antes da corrida, ele parado com o olho para o infinito, com a mente zerada com tudo. Eu descobri que aqui ele fazia isso nas cachoeiras, ele fazia isso no rio, por conta do rio serpenteando com o fluxo d'água. Ele fazia isso com os animais. Ele pegava avestruz, ele saía correndo de moto atrás do avestruz para ver de que maneira o avestruz fazia a curva. Né? Porque aqui tem ema, ele tinha avestruz não, a ema. Perdão, a ema, não é prima. A ema. Então ele pegava, ele saía correndo atrás da ema. Os cavalos, ele corria muito, fazia o cavalo pular. O vaqueiro que acompanhava ele conta isso de uma forma muito engraçada, né? Que o pai e a mãe faziam advertência para não deixar ele correr, e saía com ele no cabresto, mas chegava assim, o pai não estava olhando mais, ele saía na frente e o outro correndo atrás para... Né? Cavalo bravo, ele ficava olhando amansar cavalo, como que amansava. Tudo isso influenciou na questão da tal da tangência que a física explica, né? Eu pesquisei muito isso aí. Então a gente conseguiu um material muito, muito, muito singelo, e eu acho que o filme vende muito o estado do Tocantins, vende a cultura do Tocantins, as belezas. Eu consegui algumas imagens muito bonitas. Maravilha. E da carreira? Na TV Cultura eu fiz no Mundo da Lua. O Mundo da Lua. O Mundo da Lua que até hoje passa aquilo lá ainda na Mundo da Lua. Eu assistia quando eu era jovem, criança. Eu fiz, nunca pagaram direitos autorais. Nunca pagaram. Eu falo sempre, todas as vezes que eu vou na TV Cultura, eu falo, essa televisão me deve muito, muito dinheiro. Nunca pagaram. E repetiam sempre. Mas fiz... Mas muitas novelas, né, 20 também. Poucas novelas. E agora é isso, o mundo autoral, fazer os livros. Tem vários livros lançados também, né? 6 livros lançados. E projetos. E sábado, inclusive, agora, dia 25, eu vou estar pela segunda vez na Livraria Leitura, ali no Shopping Capim Dourado, autografando os livros. Quem for lá vai dar, principalmente a garotada corre lá por causa da novela Cúmplices de um Resgate, né? Ah, sim. Eles enlouquecem com Cúmplices de um Resgate. Aí o Giuseppe faz muito sucesso. O Giuseppe, maravilha. Então, e agora? E o próximo? E onde que a gente vê esses filmes? Ou ainda está... Quando os filmes estão em circuito de festival, não é aberto, né? Como é que funciona isso? Até o fim do ano vai circuito de festival. Depois a gente está vendo uma estratégia. Agora em julho eu tenho reunião com distribuidores aqui no Brasil. E a gente vai lançar primeiro no exterior. Depois, 2023, para meados, a gente vem para cá. Mas está aqui, aguardando os festivais, correndo atrás de dinheiro ainda, porque tem muita coisa ainda para escrever. Distribuição, você sabe que você faz cinema, você sabe que custa muito dinheiro, né? E se a gente chega com algum aporte, é mais fácil para você distribuir, né? E um documentário é sempre mais difícil do que a ficção, né? Mas a gente tem um apelo muito grande do filme. E ele eu acredito que é uma coisa que eu estou estranhando muito, porque eu estou fazendo inscrição para os festivais, e de repente eu recebo um e-mail do festival, o pessoal falando do encantamento pelo filme, coisa que não acontece em festival, você sabe disso. O aprovado ou não, O festival você fica,
eles só falam com você depois do isso resultado. quando só não publicam lá Isso. e mandam um e-mail pro forma. E-mail pro forma. Então, você está na seleção oficial, ou você ganhou prêmio, ou se é presencial. Hoje, aqui no Brasil está voltando ainda, mas no exterior ainda não está de presencial. Cannes fez presencial agora. Fez. Mas é uma raridade. Então ninguém está fazendo presencial, tá todo mundo pegou o gancho da internet. Algumas televisões, eles são espertos, eles estão vendo programação para eles, como os filmes de festivais. Você não tem noção as propostas que você recebe para o pessoal é esperto, né? E aí você vai fazendo uma seleção disso também para ver onde que é mais interessante. Eu quero mandar o filme para os 5 continentes, ver se a gente consegue um fato inédito para o Brasil. Eu pesquisei muito, não tem nenhum filme ainda brasileiro premiado nos 5 continentes. Então, com o Doutor Hipótese eu consegui nos 4 até agora. Vamos ver se consegue. O Doutor Hipótese ainda está no circuito de festival, né? Está no circuito de festival. Agora eu acredito que agora em agosto a gente consiga botar o filme já exibir. O Doutor Hipótese vai ser muito para cá. Mas ele é ficção, é documentário? É ficção. É um filme que eu fiz inspirado nos Malefícios do Tabaco, do Chekhov, que são 4 páginas. Eu escrevi 200 páginas inicial, depois fui cortando. É uma maluquice. É um cara que, com a pandemia, recluso, ele não tem o que fazer, ele resolve criar uma clínica com bonecos para mandar nos bonecos, fazer os bonecos obedecer, só que os bonecos se revoltam e vem para... esse cara aí, ó. Esse é o Doutor Hipótese. Doutor Hipótese. Esse filme aí, uma fotografia muito... Aquele raio de sol lá eu nunca tinha visto na minha garagem. Um dia eu passei lá, estava meio deprimido, vi aquele raio e falei, gente, isso aqui precisa de algum... Foi aqui que nasceu esse raio de sol que despertou a história do Doutor Hipótese. Olha só. Tá aí o filme, agora tem que lançar. Tem um outro filme para lançar também, que é um documentário sobre a história do Poder Judiciário no Brasil. Então falo desde a chegada de Cabral até a Constituição de 88. E estava programado no Espaço Itaú, em São Paulo, no dia 12 de agosto, que é dia do advogado, de 2020, mas não aconteceu. Então tem 3 filmes aí para lançar. Mas esse já está pronto também? Está pronto. Olha, que ótimo. Grandes produções. Eu só tenho uma curiosidade para a gente finalizando, porque na pesquisa do Ayrton, você conseguiu lá, escreveu 300 páginas. Porque tem alguns documentários que você faz uma nova versão depois que você grava os depoimentos. Aconteceu isso contigo também? Ou você já sabia exatamente o que vinha fazer, o que vinha gravar? Eu tinha uma estética já pré-determinada, né? Que é um trabalho que eu tenho feito muito, e eu criei uma estética meio particular. Porque eu não faço, as pessoas não veem perguntas, eu faço as pessoas dialogarem entre si. Então, para que isso aconteça, você precisa ter muito conteúdo, né? Você precisa ter muito material, além das perguntas próprias. Para amarrar bem. E, às vezes, repetir 2, 3 vezes a pergunta para o depoente, para você conseguir amarrar e você ir... Então, é um trabalho que você só tem ele mesmo na pós-produção. Aliás, qualquer filme, mesmo o filme de ficção, você só define mesmo na pós. Porque, às vezes, você vê uma cena e fala, essa cena aqui não... Ela é interessante, não é interessante, mas ela não está mantendo o ritmo, ela não é o ponto de virada que eu precisava. Aí você acha um outro gancho para dar né, ou refilma um outro trecho, uma parte. Então a pós-produção que você faz o filme, é na ilha de edição que você faz o filme mesmo, né? Antigamente era na Moviola, né? Na Moviola. Que era uma loucura aquilo lá. Eu achava que aqueles caras que montavam o filme na Moviola são malucos. O Eisenstein do cinema russo casou com a montadora justamente pela quantidade de horas que passavam juntos. São lunáticos, porque é absurdo, você não tem noção. Imagina um varal desse fundo de casa cheio de fotogramas e você vai ter que ir catando um e montando. E montando no Durex, aprendendo aquele Durex específico. Não, eu acompanhei, eu sou antigo, né? Então eu acompanhei muito essas coisas aí. Não sou velho, eu sou antigo. Antigo, jovem há mais tempo. Eu tenho um pouquinho mais de meio século de vida, então... Coisa boa. Não, maravilha, eu te agradeço demais, é uma honra e alegria receber aqui. Parabéns pelos trabalhos, eu quero muito ansioso para ver. Vocês vão ver alguns trechos aqui, Doutor Hipóteses, Ayrton, Mini Inícios no Coração do Brasil.
Então, fico muito honrado aqui com a presença do nosso amigo. Vem cá, pode ficar aberto agora para fazer as considerações finais, então, o convite também. Porque eu tenho que vender meu peixe sem ganhar uns trocos também. Lá no Capim Dourado, Livraria Leitura, sábado, dia 25, das 18 às 20 horas, eu estou autografando meus livros lá. Tem 6 livros, 3 para criança e 3 para adolescente e adulto. Tá? É bem legal. Um deles ano passado ficou entre os principais lá do Prêmio Jabuti, cenas femininas e outras ilações, tá? O Café com Leite, esse ano acabei, por conta do filme, acabei perdendo, não inscrevi nos concursos que eu queria, mas está aí, é o livro que eu mais curto, né? E tem outros lá, dos tempos que eu tinha medos para molecada, da Vaca Fumaça que eu lancei agora, uma semana antes de vir para o Tocantins eu lancei, está lá, então tem bastante material. Eu espero que possa vir aqui mais vezes. Eu adoro. São Paulo está 6 graus hoje. Eu estou feliz de estar aqui com 36, 37 graus. É muito bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Maravilha. Vicentini Gomes aqui na Gazeta do Cerrado, no Cultura Dinâmica. Um ator, um diretor, um escritor, multitalento aqui pra gente. Confira essa e outras notícias e outras matérias de cultura aqui na Gazeta do Cerrado. Porque aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade.